Olá a todos. Esse vídeo foi pensado focado em diversos problemas que foram identificados na prática, na hora de trabalhar, de desenvolver um projeto com Revit. Então a ideia desse vídeo é esclarecer uma série de dúvidas que surgem quando você, por exemplo, você traz um arquivo do AutoCAD para gerar uma curva de nível, para gerar um terreno. E aí você tem uma série de configurações que a gente tem que se atentar, senão acontece do terreno não aparecer direito nas vistas, ou as vistas estarem longe do terreno, ou você não conseguir selecionar ou mover. Enfim, acontece uma série de questões e aí esse vídeo vem para esclarecer todas essas questões. Para começar, a gente vai falar sobre o sistema de coordenada. O sistema de coordenada é importante entender como é que funciona o sistema de coordenada do Revit para poder entender bem esse processo de importação. Não vou abarcar aqui todas as questões de coordenadas, vai ter um vídeo mais para frente que vai voltar à questão das coordenadas, vou falar sobre compartilhamento de coordenadas, mas nós vamos aqui falar do básico para poder evitar esses problemas iniciais. Então, a primeira coisa que todo mundo tem que saber é que quando você pega aqui, eu abri um projeto novo usando um template, é que todo arquivo do Revit tem este símbolo. Então eu estou aqui numa planta baixa aqui, pavimento 1, por exemplo. Então, quando você clica aqui no revelar, aparece esses dois símbolos. Então toda vista tem esses dois símbolos. Eu vou selecionar as duas aqui, e vou pedir para reexibir. Então reexibir, deixa eu pegar novamente ali, selecionar elas ali, botão direito, exibir na vista. O que significa esse símbolo? Se vocês olharem, tem uma bola, uma bolinha e um triângulo. Então vocês precisam conhecer esses pontos, que é o seguinte: existem três pontos, na verdade, no Revit. Existe esse aqui que é chamado de shared, que é o ponto compartilhado. No vídeo futuro eu vou falar sobre por que ele chama ponto compartilhado, mas por hora vamos colocar que ele é o responsável pela georreferência, então aonde seu projeto está no mundo, vamos colocar assim. Você tem esse outro ponto, que é o ponto base do projeto, como por exemplo, você quer locar vigas, pilares em relação a um ponto base, este é o ponto base que você vai utilizar dentro do teu terreno. E nós temos um terceiro ponto chamado ponto interno, que não aparece, não tem símbolo, não dá para selecionar, mas ele existe. Ele é tão ou mais importante que esses dois. Então vamos ver agora onde é que ele está e vamos ver também como é que ocorre a movimentação desses pontos aqui. Primeiramente, como vocês viram, esses dois pontos estavam um em cima do outro, usando precisão. Eles podem estar um em cima do outro, eles podem estar casando um em cima do outro, mas eles podem estar separados. Observem que esses pontos, eles carregam aqui um clips. O ponto base de projeto, ele carrega um clips. O que é esse clips? Ele anexa o que estiver sendo feito aqui. Você pode ver que quando eu puxo o ponto do projeto, ele leva junto, além dos desenhos de corte, ele leva também as elevações, o símbolo de elevações. Então, se você quiser, você pode mover o ponto de projeto sem mover o projeto. Para isso, você tem que apertar o clips aqui e você puxa o ponto de projeto e o projeto não move. Então, existe uma relação direta entre o projeto e o ponto de projeto, que ele pode mover junto ou não. O ponto de shared, de compartilhado, também é conhecido como ponto de pesquisa, ou survey point. Ele é um ponto que se relaciona entre si os dois. Então o ponto de projeto, ele se relaciona com esse ponto de geolocalização, também conhecido como shared, e também conhecido como ponto de pesquisa.
Então, vamos dar exemplificar. Deixa eu ocultar essas duas linhas de corte para facilitar aqui. Então, vamos dar um exemplo. Ó. Observem que o ponto geolocalizado, que é esse do triângulo, ele marca como se fosse um 0, 0. E o ponto de projeto, ele vai movendo e vai mudando as coordenadas. Então, essas coordenadas do ponto de projeto é em relação a este ponto geolocalizado. Tanto que se eu clicar 0 e 0 nas coordenadas do ponto de projeto, ele vai cair em cima do shared point, o ponto de pesquisa. Então, na maior parte das vezes não vamos trabalhar com esse ponto de projeto, só vamos trabalhar mais com este ponto de pesquisa, o shared point, quando a gente for trabalhar, vai ser mostrado futuramente, com linkando vários arquivos Revit entre si, que não é o caso desse vídeo aqui. E o terceiro ponto, cadê? Onde é que ele fica? Ele fica oculto. Aqui ele não aparece. Como é que eu acho ele, identifico ele? Vou mostrar aqui para vocês onde é que ele está. O ponto chamado origem do arquivo, que é esse ponto chamado também ponto interno, ele anda sempre junto com o ponto de projeto. Só que se eu solto o clips aqui, ó, e movo o ponto de projeto, ele se desconecta desse ponto interno, que a gente chama desse modo. Então, ele deve estar, como eu já fiz essa operação várias vezes, né, eu já fiz várias vezes de soltar o clips e mover, então eu já perdi a conexão. Quando eu abri o arquivo pela primeira vez, o ponto de projeto, o ponto interno e o shared point estavam no mesmo lugar. Então, como é que eu faria agora para descobrir onde é que está o ponto interno? Vou mostrar para vocês como é que faz. Selecionando o ponto de projeto com o botão direito, vocês vão ver que tem isso aqui, ó, mover para localização inicial. O que é isso? Ele leva o ponto de projeto em cima deste ponto interno. Vamos ver ali. Ó, então é aqui que estava o ponto de interno, que ele não aparece oculto. Como eu fiz várias movimentações, então ele ficou desconectado. Se eu apertar agora o clips aqui, ó, eu juntei os dois. Então agora quando eu levo o ponto de projeto, ó, eu levo o ponto de projeto, estou levando junto o meu ponto interno. Então eles estão sempre relacionados entre si. Agora, eles estão juntos aqui. Soltei o clips, puxei o ponto de projeto, o ponto interno ficou aqui. Quer ver? Eu vou apertar o botão direito, mover para a localização inicial, ele foi lá. Então ele é oculto. Mas por que é importante eu saber falar tanto desse ponto interno que é oculto, esse terceiro ponto que não aparece? Porque este ponto oculto é o ponto que se conecta com os outros softwares. Os outros softwares, o AutoCAD, entre outros, tem também um ponto de origem. E na verdade a origem no Revit é este ponto interno. Então se eu pegar, eles estão juntos aqui agora. Se eu pegar aqui, desconectar o clipe, puxar, então aqui está o ponto oculto, o ponto interno. Se eu importar um arquivo do AutoCAD e este arquivo estiver na origem do sistema de coordenadas do AutoCAD, ele vai cair aqui, ele não vai cair em cima do ponto de projeto. Ele sempre vai buscar o ponto oculto, que é o ponto interno do Revit. Vou levar de novo ele em cima do ponto oculto, botão direito, mover para a localização inicial. Então, por isso que é importante saber a existência desse ponto, saber como é que eu acho ele, onde é que ele está, porque é em cima disso que eu vou me basear para fazer as importações. Vamos agora para o AutoCAD, nós vamos trazer as curvas de nível. Então, o AutoCAD também possui um sistema de coordenada, que é o UCS, Universal Coordinate System, e aqui está a origem do meu arquivo do AutoCAD. Eu posso pegar, inclusive, aqui, ó, puxar essas curvas de nível, afastar da origem. Deixa eu selecionar ali. Deixa eu dar Ctrl Z. Dar o comando mover. Afastei o meu projeto aqui da origem. Então, esta é a origem. Então, se eu levar este terreno para o Revit, e esta origem do AutoCAD bate com o ponto, qual dos três? O ponto interno, aquele que é o oculto lá no arquivo do Revit. Não vai ser nem o ponto de projeto, nem o triângulo, que é o shared point, que é o ponto de geolocalização.
Por isso a importância dele. Então eu vou deixar essa distância aqui, a minha curva de nível, a esta distância do meu ponto de origem. E aí o que acontece? Qual que é um dos problemas mais comuns? É quando o teu projeto está muito longe da origem. Outra coisa também que eu vou mostrar, vou aproveitar também, como é que eu acho o ponto de origem quando eu pego um arquivo que ele está muito longe do ponto de origem. Tem duas formas de você fazer. Você pode dar um comando linha, L Enter, e pedir para ele pegar 0,0 Enter. Então, novamente, comando linha, 0,0 Enter. Ó. Ele começa em cima da origem. Então, se para você estiver confuso, tiver em dúvida onde é que está a origem do AutoCAD, você pode dar o comando linha 0,0. Então eu vou pegar aqui, vou deixar essa distância, vou salvar aqui o meu arquivo e vou fazer um link entre esse arquivo AutoCAD e o meu arquivo do Revit. Sempre faça um link. Por quê? Porque é mais leve. Se você só trabalhar com importação, vai deixar o arquivo do Revit mais pesado. Então, para trabalhar com coordenação de projeto, onde um pode estar desenhando no AutoCAD e o outro no Revit, é melhor sempre link. Então vamos agora trazer essas curvas. Como nós vimos anteriormente, o meu ponto interno está junto com o ponto de projeto. Se eu mover agora, como está com o clips marcado, se eu mover o meu ponto de projeto, eu estou levando também o meu ponto interno. Vou fazer inserir vínculo de CAD. Vou pegar na área de trabalho o arquivo, curva de nível. Coloco o metro, que eu já sei que está na unidade de metro. E aí presta atenção neste detalhe aqui, ó, chamado posicionamento. Tem vários tipos de posicionamento. E aí entra aquilo que eu já comecei a falar. Nós vamos usar origem para origem, ou seja, nós vamos pegar desta origem do AutoCAD para o ponto interno oculto aqui no Revit. Então o que se usa para importação geralmente é de origem para origem. O Revit aceita que você faça também de coordenadas compartilhadas para importação. Para exportação não, é só origem para origem. Mas isso aqui é algo que deve ser evitado, não deve se usar sempre, porque tem que ter um conhecimento profundo sobre projeto que trabalha com link compartilhado. Então aqui no caso eu vou deixar a origem sobre a origem. Vou deixar isso aqui deixa sempre desmarcado, para ele poder também cair em 3D, não cair só numa vista em planta. Feito isso, é só dar aqui o clique abrir. Então tá ali, olha a posição onde é que caiu, olha a distância que está em relação à origem aqui, que é o ponto de projeto, e também o ponto oculto, e olha no AutoCAD, é a mesma distância. É a mesma distância. Então tem que estar muito atento a este detalhe quando forem importar. Então, fiquem sempre de olho nesses pontos. Vou voltar a ocultá-los. E aí agora eu vou falar sobre outro detalhe, que é também algo que gera muita confusão. Nós vamos converter isso aqui numa superfície. Meu template aqui já tem alguns níveis estabelecidos, que eu vou olhar aqui em fachada, ou elevações, né? Elevações, fachadas. Então já tem alguns níveis colocados. Vou voltar aqui para a minha vista pavimento 1. E aí eu vou fazer o quê? Eu vou criar uma superfície de terreno aqui. Então, massa e terreno, superfície topográfica, criar da importação, clicar, deixar só a curva de nível. Ok, foi criado. Agora eu vou recortar as bordas, estrutura de arame, deixar aqui estrutura de arame. Deixa eu ver se eu tenho aqui uma outra visualização melhor que essa aqui. Deixa eu ver aqui. Talvez em 3D. Vamos localizar ele ali. Vista superior. Estrutura de arame. Vamos clicar ali em dividir superfície. Fazer um retângulo. Confirmar. Clicar na borda, deletar. Então tenho agora somente a minha superfície.
Voltei aqui para o pavimento 1. Só tem a superfície sobre o meu lote. Agora vem o segundo ponto que gera muita dúvida nos alunos que eu conversei, com pessoas que trabalham, que é a visualização disso. Tem meu terreno já modelado, mas eu não consigo ver ele corretamente nas fachadas. Então eu clico nas minhas fachadas, cadê o terreno? Não aparece. Primeira coisa que você tem que fazer para ver se você enxerga o teu terreno, você tem que lembrar que você tem a viewport. Essa retângulo em volta é a viewport. Ele pode estar fora da viewport. Ele pode ter caído muito para a direita, muito para a esquerda, muito para o alto, ou até muito para baixo. Então você tem que lembrar sempre o seguinte, você não precisa abrir a viewport necessariamente. Você pode vir aqui embaixo, você tem a característica principal da viewport, que é cortar, fazer um recorte. Você pode pedir para ele não recortar. Então você aperta e bota um X em cima, ó. Não recortar. E você afasta e procura o teu terreno. Não está aparecendo, ó, tá vendo? Não está aparecendo. Então, mas você tem que fazer isso, porque às vezes ele só não está dentro do enquadramento. O que então pode ser acontecendo? Você tem que fazer uma terceira verificada. Então, além de olhar a questão da origem, além de liberar as viewports de estar recortando, você tem que fazer uma terceira verificação, que é esta que eu vou fazer agora. Na vista, você tem que olhar os pontos de elevação. O que acontece? O terreno está aqui, mas as elevações estão apontando para um projeto que devia estar aqui no centro. Ou seja, não vai aparecer. Então, eu vou selecionar os 4 símbolos de elevação e vou levar de forma que meu projeto fique no centro. Será que agora ele está vendo corretamente? Pode ser que ainda não. Tem um último detalhe. Vamos verificar. Ó, já começou a aparecer o terreno. Mas tem situações que ainda assim o terreno não aparece direito. Por quê? Porque a elevação do Revit, a fachada, ela não é infinita, ela é calibrada para mostrar uma certa faixa. E eu sempre recomendo que você faça o quê? Você verifique a faixa de profundidade da elevação. Como é que se faz isso? Neste símbolo de elevação, você clica nele, vai em propriedades, vem aqui em recorte afastado, tem esse botão chamado sem recorte, você aperta. E eu gosto do terceiro aqui, ó, recortar com linha, porque isso me garante, eu sei, ó, qual é a faixa que essa elevação vai enxergar. Aí eu pego essa flecha e eu afasto, ó. Então esta é a faixa que essa elevação vai ver. Deixa também aqui ver onde é que está minha viewport. Ó, ela está fora de onde eu estou vendo meu projeto. Vou abrir ela para pegar todo o meu projeto. Deixa eu abrir aqui a de dentro, depois fechar com a de fora. Lembrando que essas viewports são duas, porque uma é para cortar projeto e a outra, que é de fora, a de dentro corta texto e a de fora corta o projeto. Na característica de corte que tem a viewport. Então coloquei, cliquei aqui na ponta aqui da minha elevação e eu consigo ver a profundidade. Isso aqui marca a profundidade na qual eu vou ver essa elevação. Aqui eu tenho outros parâmetros relacionados à elevação. Eu gosto também de marcar esse recorte de vista para ele fazer todo o tracejado em volta aqui. Então eu afasto e vejo. Então eu estou vendo certinho. Eu prefiro, né, saber que isso que está dentro deste retângulo vai aparecer com certeza nessa elevação. Então eu prefiro ter essa certeza do que deixar na outra configuração. Ó. Sem recorte novamente, ligar recorte com linha e ver que tudo está sendo englobado. Então, isso é algo que tem que ser verificado, porque às vezes só uma elevação que não está configurada direito não vai aparecer.
Pronto. Com isso você garante que vai aparecer nas fachadas, vão aparecer aqui o terreno. Porém, agora vamos para o último problema que incomoda, que a gente vê sempre reclamação, e os alunos não entendem, as pessoas não entendem, que é a questão do quê? Os níveis. Você percebe que as 4 fachadas estão sem os níveis. Não tem nível. As 4, e eu preciso ver os níveis para saber que nível está passando em cada parte do meu terreno. O que acontece? O nível, ele tem uma posição espacial. Ele está em numa localização espacial. Acontece que às vezes ele está longe. Ele pode estar longe para a direita, para a esquerda. Tem que ver se ele está muito longe para a direita e esquerda. A partir das últimas versões do Revit, ficou mais fácil você achar o nível. Por quê? Porque foi implementada uma novidade que não havia antes, essa possibilidade. Era mais difícil você achar onde é que estava o nível. Agora é possível saber onde é que o nível está em 3D. Então, antes não tinha como, agora eu consigo localizar onde é que está o nível em 3D. Então, geralmente ele está oculto, vamos aqui no revelar. Ó, então, olha onde é que está aqui, o projeto está aqui, e olha onde é que está o nível. Então, é por isso que ele não está aparecendo no projeto. Com isso, é melhor você trazer o projeto para onde está o nível. É melhor você fazer isso para ficar casando aqui. Motivo: não é possível você mover o nível de forma que ele vai diminuir essa distância. Se você move o nível, aquele arquivo que foi importado, ele vai mover também. E aí vai haver um descolamento entre a superfície gerada e o arquivo que veio importado. Então, o que se recomenda é que você faça o quê? Você traga o projeto próximo deste ponto, que você sabe que é onde os níveis estão em volta. E aí você vai ter, sim, a fachada. Aí você pode trazer o projeto. Se as elevações ficarem lá, depois você vai numa vista 2D, traz as elevações também. Ou já faz tudo na vista 2D, já traz o projeto, as elevações, você tem esse ponto como referência nas vistas. E aí você vai conseguir ver os níveis aparecendo nas fachadas. Então, pavimento 1, vamos ver ali, a distância é essa. Então, vamos pegar o ponto de projeto, vamos exibir na vista. Selecionar tudo. Lembrando que o que veio importado está travado com PIN, clica, que é o arquivo CAD. Seleciono tudo e trago para cá, aonde deveria ter sido feita a importação original. Então, a importação inicial devia ter sido feita aqui. Então, com isso, agora fica mais fácil de eu ver os níveis. Ó, os níveis estão em cima do meu terreno. Uma última dúvida que me ocorreu agora também, que sempre tem, é com relação ao terreno. Importei ele, gerei a superfície, mas ele está no nível errado. Aqui no caso ele está no nível pavimento 1, era para ele estar no nível terreno. O arquivo do CAD está junto aqui, podemos ver. Ó, essas linhas são as linhas do CAD. Vamos botar aqui um exibir na vista. Você observa que quando a gente clica no arquivo do CAD, exibir na vista, os dois estão apagados. Você não consegue trazer esse arquivo do CAD para visualização aqui na elevação, na fachada. Por que isso? Isso é um padrão que está no template aqui, que ele está configurado por padrão, e é fácil você liberar e destravar isso. Toda vista é uma central de controle de visibilidade, e é por vista. Então aqui em vista, tem aqui, ó, visibilidade barra gráficos. Então toda vista tem a sua próprio controle de visibilidade. Tanto que eu clico aqui e aparece escrito o que? Da fachada oeste. Então vai ter uma caixa dessa para fachada oeste, para fachada leste, para planta, para corte, para 3D. E aqui controla a visibilidade dos itens. Então eu posso, por exemplo, se eu tiro aqui escada, nessa fachada nunca vai aparecer escada porque ela vai estar oculta. E aqui eu tenho as categorias que eu posso trabalhar a visibilidade em cada janela. Então, categoria de modelo é tudo que é 3D, prioritariamente.
pode ter uma diferença ou outra, mas é o que geralmente tem nessa ficha. Na categoria de orientação são itens 2D, norte, cota, identificadores que são etiquetas. Isso aqui mais para estudos analíticos seria a parte mais estrutural, de cálculo. Filtros e categorias importadas, que é onde está o arquivo que veio do AutoCAD. Então você pode ver que está registrado aqui para não ir para a visibilidade está desabilitada. Por isso que eu não consigo, com o botão direito, tirar do revelar e passar para a área de visualização. Então vou clicar aqui em exibir categorias, destrava a visibilidade, ok, agora eu consigo ver ele aqui. Como eu havia dito, foi importado no pavimento 1, mas era para ter sido importado no nível terreno. O terreno ele não tem uma característica que é interessante, que é o que tem geralmente em parede, em laje. Então, quando você clica aqui na superfície, você pode ver aqui nas propriedades que você não tem, por exemplo, aquela característica que é jogar para um nível para cima, um nível para baixo, que parede tem e laje tem. Vários itens, platô também tem, mas a importação possui essa característica. Ó. Cliquei no material que veio no desenho que veio do AutoCAD, eu tenho o nível base. Esse eu poderia pegar e jogar aqui para o nível terreno, só abrir e jogar nível terreno, já desceu, mas a superfície gerada não. Aí o que se recomenda fazer é o que? Qual é a distância entre o nível terreno do pavimento 1. É só calcular aqui que distância que eu tenho de 0,30, de distância que eu falo em termos de nível. Então, de 0,30 para 3,10 eu tenho 2,80. Então, o que eu sempre recomendo é que faça o seguinte: uso o comando mover. Então, eu clico na superfície criada, vou aqui na barra modificar, mover, clico, jogo para baixo aqui e digito 2,80, Enter. Pronto, vai ser a mesma coisa, vai ficar tudo posicionado. Fiz agora a correção, está no nível que eu queria. E agora ficou tudo encaixado. O nível, no nível que eu queria, com a visualização das fachadas, todo ele ajustado. Como vocês podem ver, tem fachada que não está aparecendo nos arquivos do CAD. Se você clicar, será que está liberado? Botão direito. Não tá. Agora você sabe como é que destrava. Se você quiser ver, tem que ir em vista, visibilidade de gráficos, categoria importada e destravar para poder ver aqui no arquivo. Então é isso. Espero que tenha esclarecido várias dúvidas. Realmente eu concordo que é confuso essa parte de nível versus o que é importado, a origem, a questão da viewport, como é que as elevações mostram. Mas espero que com esse vídeo eu tenha esclarecido várias dessas questões. E futuramente vai ter um vídeo sobre ainda coordenada para falar sobre a questão do norte. Sobre norte de projeto e norte verdadeiro. E como é que se coloca as coordenadas. Coordenadas geográficas em relação a um ponto. É isso.